Código de Trânsito Brasileiro completa esta semana 20 anos. O documento tem normas para garantir um trânsito seguro para todos. Nele, há as infrações e também muito sobre a fiscalização. Mas uma pergunta que se faz, ele tem sido eficaz durante esse tempo? Comigo, o especialista em trânsito, Fernando Pessoa. E Fernando, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Disponha. Fernando, 20 anos, né? Sim. Vocês que trabalham sempre com trânsito, o que a gente pode dizer? Que nesse tempo, tudo que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, todas as normas, as regras, tudo que tem que ser obedecido justamente para garantir a segurança, tem sido respeitado? Bom, Mônica, os números eles mostram que temos reduções de níveis de acidentes com mortes, né, a nível nacional. Porém, a questão de atendimento à legislação, ainda temos muitas falhas, né? Então, algumas medidas mitigadoras têm que ser aplicadas para que o Código de Trânsito realmente seja respeitado. Esses 20 anos, eles refletem a norma conforme ela foi criada. Ela foi criada, na verdade, há 20 anos atrás, para uma boa convivência. Né? E hoje já não é mais só uma boa convivência, é um fator social também. É uma política pública, tanto de segurança quanto de saúde. Né? Nós temos o trânsito no Brasil hoje como um dos fatores que mais matam no Brasil. E ainda assim temos uma quantidade de acidentes muito grandes. Né? Você pode ver, igual eu falei com você antes, a quantidade de acidentes reduziram, sim. Reduziram. Uma porcentagem a nível nacional, em média, de 2%. Esses 2% é pouco. Né? Ainda, a quantidade de acidentes ainda é muito grande no Brasil. Então, precisamos, sim, reduzir essa quantidade de acidentes. Hoje, o que o Código determina, assim, por exemplo? O que você pode citar que pode ajudar a diminuir essas estatísticas? Bom, a priori, a educação no trânsito, ela é um fator que todos nós que estudamos o trânsito sabemos que é o fator que vai, sim, melhorar em todos os números. Redução de mortes, a educação, a redução do número de acidentes também, que o acidente ele não é só aquela pessoa que falece no acidente, mas tem a pessoa também que é sequelada. Né? O jovem que está na meia-idade e ele sofre um acidente e aquela sequela tira ele do mercado de trabalho, tira a vida dele, tira aquela convivência social. Então, a educação realmente, ela é a forma que nós vemos que vai ampliar e vai melhorar todos esses fatores que eu acabei de falar com você. O Código ele prevê, ele tem os artigos específicos que fazem com que tenha a política de educação, né? Então tem lá onde fala do Ministério da Educação junto com o próprio Código de Trânsito, com os órgãos do Código de Trânsito, né? Tem todo o Sistema Nacional de Trânsito, são vários órgãos. E eles ficam então incumbidos de tratar a educação no trânsito. E essa educação ela é tratada em todos os níveis escolares. Né? Só que nós temos lá no Código de Trânsito tudo isso previsto, porém ainda não é aplicado. Por falta de política pública? Eu creio que sim. Né? Nós temos lá uma legislação de trânsito hoje, em termos legais, uma legislação de primeiro mundo. A níveis legais, o que está escrito lá no Código é o nível de primeiro mundo. Porém, a aplicabilidade disso, ela não existe. Né? Ela não existe. Por exemplo, um exemplo bem legal é que o Código faz 20 anos agora, desde quando ele surgiu, tinha lá a aplicação de penalidade para pedestre e ciclista. Só que isso nunca foi feito. Né? E agora o CONTRAN lançou a resolução 706 no final do ano passado e a partir de abril poderemos então aplicar penalidades para pedestre e para ciclistas. Eu me lembro que nós conversamos sobre isso o ano passado, já está na lei e passa a ser fiscalizado agora em abril, que você disse, que pedestre que atravessar fora da faixa de pedestre vai e agora ele tem uma penalidade para ele. Não tem mais aquela questão da educação, porque já foi feito isso. Isso, sim. Porque antes não tinha como a gente fazer essa fiscalização, porque as bases de dados, elas eram apenas de placas e de carteiras nacionais de habilitação. Hoje não, hoje você tem um banco de dados novo, onde ele traz todos os dados das pessoas a nível de RG, a nível de registro geral. Então, você consegue fazer, então, aplicar uma penalidade para essa pessoa. Para quem está em casa acompanhando, o Código Brasileiro de Trânsito, ele tem regras, normas definidas para quem trafega pela rodovia, mas também na cidade. Sim, sim. Né? Porque na cidade também a gente percebe que o trânsito anda caótico. Sim. A questão é aquela que eu havia conversado com você também, de que o fluxo de veículos, ele cresce substancialmente, né? A frota de veículos ela aumenta, porém a nossa estrutura viária não tem como a gente aumentá-la. Então, dentro da cidade, por exemplo, você aumenta a frota de veículos, só que as vias elas são sempre do mesmo tamanho
e aí gera, então, aquele fluxo de veículo muito grande, engarrafamento. Esse engarrafamento, ele entra na questão de estresse, né? As pessoas começam a se estressar, começam a ficar nervosas, e isso reflete lá no trânsito. Então, a pessoa, normalmente, ela desconta aquele atraso que ela teve ali no semáforo, aquele atraso que ela teve por causa de um engarrafamento, na velocidade do veículo. E essa velocidade em excesso, ela é um fator que gera acidente. Nos números, né, no levantamento que se tem sobre, digamos assim, esse retrato nas rodovias, você falou de velocidade, Fernando. Hoje, ainda a velocidade, o excesso dela nas rodovias tem sido a principal causa de acidentes? Sim, é o excesso de velocidade em conjunto com a falta de atenção, né? Então, esses dois níveis, eles andam muito próximos uns dos outros, né? Em geral, em média, nós temos 20% da causa de acidente excesso de velocidade e outros 20% a falta de atenção. E essa falta de atenção ela está muito vinculada agora ao uso de celular e volante. Ainda persiste, não é? Sim. Seja na rodovia também, porque na cidade é comum a gente perceber motoristas que estão ali ligados no celular. Eu estava vindo para cá, tinha um motorista de ônibus mexendo no celular. Dirigindo o ônibus e mexendo no celular. Então, é muito comum e cada vez mais, porque hoje a rede social, ela movimenta tanto a profissão das pessoas quanto a vida em geral. E aí a pessoa quer resolver tudo ali no trânsito e não está certo. Parece que esse período que está no trânsito é impossível ficar desligado, né? Exatamente, a pessoa não consegue. Você precisa ter foco. Exatamente. Ali, né? Além do celular, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que precisa para mudar esse comportamento? É mais educação? Você falou da educação agora há pouco, né? É essa educação de base mesmo para conscientizar esse motorista de que não dá para ficar com o celular em mãos durante o trânsito? A questão é assim, Mônica, não só a educação. A educação, sim, ela é um fator primordial. Porém, a penalidade também, a questão de punibilidade, ela pode aumentar também. Ela pode ser um pouco mais eficiente. Um exemplo que eu dou para você é o Japão. No Japão, se você for flagrado utilizando o celular, a multa ela chega em R$9.000. E a pessoa, a depender da situação, ela pode pegar uma pena de prisão de até 1 ano. Então, lá é diferente, né? Níveis de acidentes mínimos, um respeito no trânsito exemplar. Já no Brasil, não. Por quê? Porque falta fiscalização, falta educação, falta conscientização. Então, tem até uma pergunta aqui, olha, desculpa te interromper, Fernando. Onde é que estão os programas educativos? Uma pessoa mandou, mas não mandou o nome. Os programas educativos, eles estão no Código de Trânsito, né? O Código de Trânsito, ele prevê essas políticas nacionais de educação para o trânsito. Essas políticas, elas são em nível nacional, estadual e municipal. Então, o município, por exemplo, ele pode pegar dentro da Secretaria de Educação dele, criar um programa. E dentro desse programa, vincular a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de trânsito da cidade e fazer um acompanhamento dentro das próprias escolas. Só que isso não é feito, né? Existe todo esse plano, toda essa política pronta, porém não é aplicado. É o que você disse, a lei está ali, é ótima, mas a aplicabilidade dela, infelizmente, pela questão política, não vai para frente. Exatamente. A gente tem um material, nós vamos mostrar para você agora, sobre essas estatísticas, né, com o Código Brasileiro de Trânsito. Olha, em 2017, em relação ao ano passado, houve uma queda de acidentes, né, em comparação aos 2 últimos anos, de 7,5%. Isso é bom. Sim, isso é bom, isso é bom. São números que mostram que, apesar da falta de servidores públicos a nível nacional, né, realmente nós temos uma baixa aí nessa questão de órgãos fiscalizadores, né, de pessoas que fiscalizam, porém, vemos que a eficiência daquelas pessoas que estão fiscalizando, né, a questão não só da fiscalização, mas também da conscientização. Muito bem, vamos passar para a próxima cartelinha com informações sobre o número de acidentes no país, nas rodovias do país, né? As autuações durante o ano de 2017, olha quantas foram, diminuíram o número de infrações? Aumentaram, né? As infrações, elas... desde quando surgiu o Código de Trânsito, as infrações elas sempre aumentaram. Sempre aumentaram? Sempre aumentaram. É o reflexo daquilo que eu falei para você. É a falta de educação, é a falta de cultura mesmo do brasileiro de respeitar o Código de Trânsito. A ideia nossa é que a pessoa ela respeite o Código de Trânsito de forma efetiva. Não é porque o policial está ali na frente, o policial rodoviário está ali na frente que eu vou usar o cinto de segurança. Não é por isso. Em respeito ao Código de Trânsito, então, nossa, polícia, deixa eu colocar o cinto. Não, nós não queremos essa visão, nós queremos a visão assim, vamos todo mundo respeitar
e a gente vai ter um reflexo muito positivo. Por falar nisso, para a gente encerrar, o cinto de segurança, as pessoas estão mais conscientes ou não? Sim. Ainda deixam o cinto de segurança de lado? Não, estão mais conscientes, sim. O problema é que agora, aliado ao cinto de segurança, nós temos o problema do celular. O cinto deixa de ser um problema e começamos a ter um novo problema, que é o uso do celular durante a condução veicular. E esse problema, normalmente ele acaba quando tem uma tragédia. Ou na família, né, que é normal acontecer acidentes, pessoa que está usando o celular e envolver no acidente e ter algum trauma grave, ou é assim, ou é quando a pessoa é fiscalizada. Que vem a multa, né? Sim. Que aí dói no bolso. Aí sim. São dois tipos de dor. Isso, né? e as duas não são interessantes nem para o órgão fiscalizador e nem para a sociedade. Eu conversei com o Fernando Pessoa, que é especialista em trânsito, falando pra gente sobre os 20 anos do Código Brasileiro de Trânsito, o que mudou, o que precisa ser mudado. Tem até uma pessoa que colocou assim, a educação, mas não há leis. É o contrário. As leis existem, a educação está faltando um pouquinho pra gente melhorar nesse país, né? Fernando, obrigada, tá? Disponha. Um grande abraço para você. Para você também, obrigado.